Gaming é um passatempo espetacular, mas como qualquer outro, também tem os seus momentos, digamos, únicos. Os jogadores são o perfeito exemplo da dualidade que existe no mundo. Tanto conseguem ser brutais e ajudar a ciência, como serem completamente bizarros no momento seguinte. E em 2022 houve situações estranhas, engraçadas e bizarras como tudo. Andei a pesquisar e decidi escolher aquelas que acho que são as melhores e mais estranhas notícias relacionadas com videojogos. Temos a Tifa do Final Fantasy, manobras da GameCube e jogos falsos. Diz-me depois nos comentários qual foi a tua favorita. E agora, as 10 notícias estranhas de gaming em 2022. E começamos com o jogo do ano, Elden Ring. Todos nós já vimos builds estranhas no jogo, mas o que ainda não tínhamos visto era um jogador a criar uma inspirada em Jesus Cristo. É verdade, houve quem já tenha batido o jogo usando feitiços e armas que fossem de acordo com o que existe nas escrituras, como o chicote ou a palavra de Deus. Agora já sabem, Jesus Cristo é um Elden Lord. E no número 9 temos a prova que, por vezes, as horas que passamos nos videojogos se podem tornar úteis. O piloto Ross Chastain decidiu utilizar uma manobra que aprendeu na GameCube quando era ainda uma criança. A manobra aconteceu no dia 30 de outubro durante a corrida X-Infinity 500 na Martinsville Speedway em Ridgeway, Virgínia, e foi fulcral para que a temporada dele pudesse continuar. Durante a última volta, Chastain estava na 10ª posição, mas precisava de ficar entre os 8 primeiros para ganhar pontos suficientes para se qualificar para a próxima corrida do campeonato a 6 de novembro. Os pilotos geralmente são forçados a acelerar nas curvas fechadas e rasas, mas Chastain decidiu encostar-se à parede e botar prega fundo. Joguei muito NASCAR 2005 na GameCube com o meu irmão enquanto crescia e nunca soube se realmente funcionaria, disse ele à NBC Sports. E para o 8º lugar escolhi uma situação que decorreu durante o Campeonato do Mundo no Qatar. Segundo o site VN Express, muitos espectadores do Vietnã acabaram por acompanhar o jogo Alemanha contra o Japão no YouTube. Embora o jogo seja realista, é ainda assim fácil de distinguir quando não se está a assistir a algo real. No entanto, em certas condições, como diminuindo a qualidade de transmissão e num telemóvel, pode ser mais complicado de se ver, e foi mesmo isso que fizeram. Felizmente, várias pessoas aperceberam que o que estava a ser transmitido era uma partida do FIFA 23 e começaram a avisar os restantes utilizadores no chat. E agora, na 7ª posição, temos o youtuber Matt Perks, também conhecido como o DIY Perks, que pegou numa PlayStation 5 e criou uma versão bem mais pequena da consola. A principal razão pela qual a PlayStation 5 é uma consola tão grande é por causa do seu dissipador de calor e da fonte de alimentação para o arrefecimento do CPU. O youtuber substituiu isto por um sistema de cooling por água com folhas de cobre, tornando as temperaturas de RAM e de VRM mais baixas do que na PlayStation 5 original. O seu objetivo era o de criar uma consola o mais fina possível, o que ele conseguiu fazer ao remover o leitor de discos e também ao remover a fonte de alimentação e a colocar fora do restante hardware. Na realidade, ele construiu mais foi uma versão fina e melhorada da PlayStation 5 digital. Ainda assim, e considerando relatos que a Sony está a planear o lançamento de uma PlayStation 5 Slim, é interessante assistir a este vídeo. Caso o queiram fazer, basta aceder ao link que se encontra na descrição. E no número 6, a prova de que os gamers são capazes de tudo. Um fã comprou cerca de 100 ações da Nintendo, o que equivale a $40 mil, para pedir um novo F-Zero ao presidente da empresa nipónica. Segundo a Business Insider, um investidor anónimo conhecido somente como Momiji comprou 100 ações da companhia em fevereiro de 2022 somente com a intenção de participar numa reunião com os seus diretores. A quantidade de ações adquiridas deu direito ao acionista de participar na reunião e a possibilidade de fazer uma pergunta sobre a série de corridas surgiu como um golpe de sorte. Em resposta, Furukawa respondeu que a Nintendo acha difícil desenvolver novos títulos, remakes e sequência de todas as suas franquias. Quando questionado, Momiji disse: "Jogo Nintendo desde que sou criança. De todos os jogos eu não consigo ter a sensação de velocidade que F-Zero me dá. E vocês, que jogo pediriam se pudessem ir a uma reunião de acionistas?" Chegando ao top 5, temos uma situação que tem tanto de triste como de estranha. Elden Ring é um jogo que consegue por vezes ser cruel. E uma das coisas que tem é a possibilidade de se jogar com os amigos no modo cooperativo, para que até consigam passar os bosses ou jogar contra outros jogadores na arena. Mas nem todos têm amigos dispostos a dedicar o tempo necessário para se familiarizarem com um jogo como Elden Ring.
Um gamer de 31 anos que habita em New Jersey afirma ter pago a uma modelo de entretenimento adulto, Charlie Hart, $20.160, o equivalente a 18.300 euros, para jogar Elden Ring com ele durante 40 horas. What the fuck? Ele disse que costuma jogar sozinho e que assim seria uma mudança no que já é um hábito seu. A modelo, Charlie, explicou que várias camgirls viram um aumento nos pedidos para jogar durante a pandemia e que não tinha mesmo a percepção da resistência necessária para jogar durante 40 horas consecutivas. Ela afirma que ambos se deram muito bem e que a experiência foi divertida. Na quarta posição, vamos falar do youtuber Basically Homeless, que criou um PC no autocolismo. De notar que tanto o PC como as descargas de água são funcionais, embora agora armazene uma quantidade consideravelmente inferior para as descargas. O PC-clismo é um bom bicho para os videojogos e as suas specs vão surgir agora no ecrã. Depois ele cortou o autocolismo no topo para colocar as ventoinhas e também cortou a parte da frente para que o interior fosse visível. Teve que selar bem tudo, especialmente depois de ter algumas infiltrações de água, mas no final tem ali um PC operacional para quando a natureza chamar. Se numa situação normal já passamos uma carrada de tempo na casa de banho, imaginem agora. E agora, chegados ao pódio no terceiro lugar, temos uma história que me parece mais uma jogada de marketing. Call of Duty Modern Warfare 2 foi lançado e, como esperado, milhões de jogadores em todo o mundo agarraram-se a ele. Pouco depois houve vídeos comparativos dos locais recriados no jogo e o nível de detalhe e realismo é mesmo impressionante. A Activision tomou o cuidado de renomear os locais que se encontram disponíveis e um deles é o Conservatorium Hotel, que no jogo se chama Brynberg. Acontece que o hotel não ficou muito agradado por se ver envolvido num jogo como o Call of Duty. Em entrevista ao jornal holandês Volkskrant, o gerente do hotel, Roy Thomassen, disse: "Tomámos nota do fato de que o Conservatório Hotel é indesejavelmente o cenário do novo Call of Duty. De modo geral, não apoiamos jogos que encorajem o uso de violência e lamentamos o nosso envolvimento aparente e indesejado." Do que parece, eles disseram que ponderavam entrar com ações judiciais contra a Activision. Até ao momento ainda não deu entrada a qualquer queixa e, pessoalmente, parece-me que isto é mais uma jogada de relações públicas e marketing do que outra coisa qualquer. Porque, verdade seja dita, muitos gamers que se possam dirigir a Amsterdão certamente se irão lembrar do nome Conservatorium e pesquisarão logo esse hotel para uma estadia. O que é que vocês acham? E na segunda posição temos o fundador da empresa de realidade virtual Oculus, que afirma que criou um headset que pode matar na vida real se morrerem no jogo. Palmer Luckey disse que o dispositivo foi inspirado em Sword Art Online, no qual os jogadores ficam presos num RPG online, onde a morte no jogo significa a morte no mundo real, por causa do headset Nerve Gear que eles usam. No entanto, Palmer indicou que ainda não usou o dispositivo. Honestamente, acho que ele devia colocar um Dark Souls a bombar e tentar bater o jogo em VR. E no primeiro lugar temos uma ligação entre a política e o mundo dos videojogos. Hoje em dia, por causa da pandemia, o Senado italiano faz algumas das suas reuniões através de meios virtuais como por exemplo o Zoom ou o Discord. E no dia 19 de janeiro tudo corria bem numa reunião do Senado italiano, até que alguém conseguiu entrar na reunião e transmitir um vídeo pornográfico da Tifa do Final Fantasy. Um dos participantes estava a apresentar os resultados da sua pesquisa quando o feed foi assumido pelo intruso e começou a transmitir um vídeo renderizado em 3D no Unreal Engine e apresenta Tifa e uma personagem masculina não identificada a partir em cascalho forte e feio. A oradora do Senado, quando se apercebeu do que estava a acontecer, pediu ajuda aos organizadores para se livrarem do invasor e o indivíduo que transmitiu o vídeo foi removido da ligação. Até ao momento não se sabe quem fez este zoom bombing, mas a internet, sendo a internet, não perdeu tempo a criar memes para esta situação. Claro que de repente a Tifa Lockhart passou a ser considerado um símbolo italiano. Desde ser chamada para a presidência do país, para a sua aceitação no Senado ou para o Ministério dos Negócios Estrangeiros e também se cruzando com o Mario. Foi uma situação bizarra que nos permitiu entrar no ano de 2022 a pé juntos. E assim ficaram as 10 histórias que considerei as mais estranhas de 2022. Espero que tenhas gostado do vídeo e comenta aí a tua favorita e não te esqueças de lhe dar o like. Muito obrigado por ter estado desse lado e vemos no próximo. Creep out!